Fala pessoal, bom dia. Vou gravar para vocês aqui uma apresentação a respeito da modulação por agulha de pulsos e inversores. Essa aula era para ter sido presencial, mas como não apareceu ninguém, eu achei melhor gravar, tá? Vamos lá então. Como eu disse, a apresentação é sobre inversores, né? Os inversores, acho que todo mundo sabe, conversores CCCA, conversores que transformam, né, corrente contínua em corrente alternada. Nós temos dois tipos, os conversores fonte de tensão, os conversores fonte de corrente, os conversores, e eles têm a capacidade de controlar tanto a amplitude, quanto a frequência, quanto a fase da saída. Né? Desses tipos que nós temos, eu vou abordar aqui nessa apresentação os inversores fonte de tensão PSI monofásicos, utilizando meia pontes e pontes completas, os VSIs trifásicos e conversores multiníveis. A apresentação é sobre modulação por largura de pulso. Né? Essa modulação é uma forma de fazer com que o valor médio da tensão da saída em um ciclo de chaveamento seja igual à referência. E nós temos para isso algumas técnicas, como o PWM senoidal, né? O PWM por vetor de estados, outros PWMs baseados em portadora, o senoidal é baseado em portadora, mas existem outras alternativas. E ainda temos a modulação por eliminação harmônica seletiva de harmônicos. Esse SHE ele não é exatamente uma modulação, né, por largura de pulso. No instante, no ciclo de chaveamento. Na verdade, a gente escolhe os ângulos, eu vou falar sobre isso, escolhe os ângulos das transições para que, quando a gente intere, né, o ciclo da fundamental, a gente tenha a fundamental no nível que a gente quer e consiga eliminar alguns harmônicos selecionados, tá? Mas isso fica mais para frente um pouco. E o PWM é muito importante porque ele define ou ele influencia nas perdas, né? Tanto as de chaveamento quanto as de condução, porque ele determina qual dispositivo vai estar conduzindo em um determinado momento, né? Ele é importante na distribuição dessas perdas. Então, se ela é igualitária, todos os componentes têm perdas semelhantes, ou então pode ser, né, dependendo do conversor, que alguns componentes tenham mais perdas do que outros. Ele influencia o conteúdo harmônico da saída, né, e também a tensão de modo comum. Começando pelos inversores meia ponte monofásicos, nós temos aqui a meia ponte, né, com o diodo antiparalelo, e o outro braço é feito por dois capacitores idênticos, sendo que a corrente de baixa frequência ela circula pelos capacitores. Né? Então são soluções de potência mais baixa, porque a corrente que circula nesses capacitores e o dimensionamento desses capacitores acaba limitando a potências mais altas. E nós temos três possíveis estados, né? Normalmente as chaves operam de maneira complementar, porque se eu tiver o S mais fechado e o S menos fechado, a gente está curto-circuitando aqui essa fonte de tensão. Então a gente tem um estado que o S mais está fechado e o S menos está aberto. O complementar que seria o S mais aberto e o S menos fechado. E um que eles estão todos, tanto o S mais quanto o S menos estão abertos e na verdade a direção da corrente que vai determinar. E se a gente não tem corrente, acaba que vai ser a relação das capacitantes, a gente costuma ter às vezes até uma oscilação. Quando, né, nessa tensão A aqui, quando não tem corrente circulando. Tá? Uma forma de gerar os pulsos para esse inversor seria métodos baseados em portadores. Então a gente tem uma forma de onda triangular que é comparada com a referência. A referência é a tensão que a gente quer sintetizar na saída. Né? E a triangular, ela vai ter, a frequência dela vai determinar a frequência de chaveamento dessas chaves. Né? Sendo que a chave de cima, o S+, é ligado sempre que a referência for menor do que, do que a portadora e o S- é o complementar. Tá? Então aqui é um exemplo de pulsos. A gente olha aqui a forma de onda chaveada e
se nós fizéssemos, né, a transformada de Fourier dessa forma de onda, nós chegaríamos aqui na fundamental. E temos aqui um índice importante, que é o índice de modulação, que é a relação, nesse caso desse inversor, que é a relação entre a referência dividida pela portadora, ou seja, um índice de modulação 1 seria que o pico aqui da nossa referência é igual ao pico da portadora, tá? E, como eu falei, a tensão de saída, ela aparece através da transformada de Fourier, né? Sendo que o valor de pico dela seria a tensão do barramento dividido por 2 vezes o índice de modulação. Então, quando o índice de modulação é 1 e o pico aqui da referência é igual ao pico da portadora, nós temos uma tensão de saída que é BI dividido por 2. Tá? Além disso, essa modulação, que é modulação baseada em portadora senoidal, porque a nossa referência é senoidal, ela vai produzir harmônicos de ordem H, que obedece a essa relação L vezes a relação entre a frequência da referência dividida pela frequência da portadora, mais ou menos K. Como nós temos esses harmônicos, é interessante fazer com que a relação entre a frequência portadora e a frequência da fundamental seja uma relação inteira, para que esses harmônicos apareçam como harmônicos inteiros, né, da múltiplos inteiros da frequência fundamental, os 50, 60 Hz, né, se fosse o inversor da rede, para que a gente evite ter interharmônicos, né? Aí a gente teria só os harmônicos característicos daquela frequência. E o mais ou menos K aqui, ele muda dependendo do L. Se o L for ímpar, o K é par. E se o L for par, o K é ímpar. Tá? Que poderia nos dar, por exemplo, um conteúdo harmônico dessa maneira. Aí vai depender da relação. Né? Então, se o L é igual a 1, e a gente tem aqui mais ou menos K, então daria essa relação. Tá certo? Aquela condição, né, que o índice de modulação ele é entre 0 e 1 é conhecido como a região linear, que é entre, nesse gráfico aqui, né, que é a relação da tensão de pico da fundamental e a tensão VI, seria essa região de modulação entre 0 e 1, é uma região linear, que seria justamente quando a nossa referência está tocando aqui o valor máximo. À medida que a gente tenta sintetizar na saída uma tensão mais alta do que, no caso desse inversor VI sobre 2, a gente entra na região de sobremodulação, que é quando a nossa referência, o pico dela, excede o pico da portadora. E aí a gente acaba não tendo, né, nesse período aqui em que a nossa tensão de referência é superior à da portadora, a gente acaba não tendo comutação. E o resultado seria com a sobremodulação que nós temos um período longo, né, relativamente longo aqui, com a chave sempre ligada ou sempre desligada. Tá? Isso vai fazer com que nós consigamos que a tensão sintetizada na saída seja mais alta. Na verdade, esse ganho não é linear, a relação de transferência não é linear. Mas, em contrapartida, nós vamos ter um conteúdo harmônico de baixa frequência, de certa forma fácil de ver, porque com essa chave ligada mais tempo, né, quando nós fizermos a transformada de Fourier, vai aparecer conteúdo de baixa frequência. E aqui eu já falei que a tensão ela fundamental acaba sendo maior do que o VDC ou VI sobre 2. Né? Agora, notem que essa relação na região de linear, ela é linear, como o nome diz. Né? Então, se eu coloco uma modulação de meio, eu vou ter uma tensão aqui que vai ser 1/4. Né? Quando a gente entra na região de submodulação, a gente perde essa não linearidade. Basicamente porque cada vez mais, né, a gente tem aqui a conceito de tensão de pico, né? A cada vez mais a gente está aumentando a referência, mas o delta aqui, né, que a chave vai ficar ligada por mais tempo, ele não é suficiente para fazer com que a tensão fundamental aumente proporcionalmente. Então ele acaba aumentando menos.
aqui a gente ainda tem uma região aqui que nosso ganho está próximo, né, de ser o da região linear, mas à medida que a gente vai entrando aqui, ele acaba ficando bem mais alto, né? Assim, o ganho fica mais baixo, a gente precisa de uma tensão de referência muito mais alta do que a tensão que a gente quer, né? O ganho do modulador cai. O que a gente pode fazer é implementar, né, em software uma compensação para essa região de sobremodulação para que a gente tente linearizar essa forma, essa função de transferência aqui quando a gente está na região de sobremodulação, tá? E aí a gente chega no momento de pico, né, que é a tensão fundamental máxima possível para um inversor, que seria quando a gente tem a modulação de onda quadrada, que eu mostro aqui. Seria o caso, né, só para deixar claro, que seria o caso em que a gente tem a chave sempre ligada no semicírculo positivo, e aí no semicírculo negativo ela desliga e fica sempre desligada, tá? Esse seria o caso da onda quadrada, que é o que eu estou mostrando aqui, né? A saída fica sempre V por 2 no semicírculo positivo e menos V dividido pelo semicírculo negativo. E se nós fizermos a transformada de Fourier dessa onda quadrada aqui, a gente tem um pico, um componente de primeiro harmônico, né, melhor dizendo, que tem um valor de pico de 4π, V dividido por 2. E essa é a maior tensão que o nosso inversor consegue sintetizar, sendo que ele não consegue mais, né, perde a capacidade de adaptar a amplitude. A gente conseguiria dessa forma só mudar a frequência da forma de onda, mudando, né, mudando aqui o período de chaveamento, né? Então essa seria a modulação por onda quadrada. É importante dizer, gente, esse valor aqui, 4π dividido pelo π dividido por 2, alguns autores gostam de utilizar isso como a modulação equivalente a 1, um índice de modulação equivalente a 1. Eu tinha definido ali, né, que o índice de modulação é igual a tensão, vou colocar de referência, dividido pela tensão da captadora, né, que seria pico, né? E aí o limite, a região linear está entre 0 e referência, seria BC, né? Tem alguns autores que gostam de definir esse índice de modulação como o V mais, na verdade seria o V mais dividido por 4VI vezes 2π. Que seria como o índice 1 é igual à modulação por onda quadrada, que seria o máximo possível para o inversor. Tá? É só para deixar nos comentários. Tem uma escola que usa isso, mas eu acho que o mais comum é esse índice de modulação aqui. Tá? Em relação à modulação por eliminação seletiva de harmônicos, a gente deixa de olhar para o ciclo de chaveamento, né, como eu falei lá na introdução, e nós começamos a olhar para a onda, para um ciclo da fundamental. Tá? Na verdade, a modulação ela explora a simetria de quarto de onda, né? De meia onda e de quarto de onda, para que isso já gere, né, para que isso gere esse cancelamento desses harmônicos. E a gente pega aqui o primeiro quarto da onda e nós vamos definir ângulos que são quando há a transição de negativo para positivo ou de positivo para negativo, né? Primeiro em uma direção, depois na direção seguinte, certo? E de acordo com a seleção desses ângulos, a seleção precisa desses ângulos, né? A gente consegue garantir, né? Ou fazer com que a saída ela não tenha certos harmônicos.
quantos harmônicos a gente vai conseguir eliminar? A gente consegue eliminar n-1 harmônicos, onde n é a quantidade de ângulos que nós temos nesse quarto de onda. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 ângulos, nós conseguimos eliminar 2 harmônicos, e com essa seleção que a gente fez aqui, a modulação elimina o terceiro e o quinto harmônico. Se você colocar mais ângulos, né, mais chaveamentos, você conseguiria eliminar outros. Tá? E é importante notar aqui, né, eu já falei algumas vezes, que a gente, quando usa o SHE, a gente já não está mais olhando para um ciclo de chaveamento do PWM. Né? Na verdade, a gente escolhe os ângulos para que quando nós construímos a forma de onda no ciclo, né, no período da fundamental, a transformada de Fourier daquela forma de onda elimina os harmônicos que a gente quer. E não só isso, como também alcance o valor da fundamental desejado. Né? Claro, se a gente não conseguir controlar o valor da fundamental, a gente acaba perdendo parte da liberdade que a gente tem. Né? No conversor de ponte completa, né, monofásico ainda, nós temos aqui, no lugar daqueles capacitores, né, a gente tem também no meio ponte, ou seja, ponte completa, e nós vamos ter alguns estados possíveis, né, o S1 e o S2, o mais e o menos chaveiam de forma complementar, né, a gente não pode ter S1 mais e S1 menos fechado simultaneamente, porque a gente provoca um curto-circuito, acho que isso todo mundo sabe, né? E a gente teria algumas opções. Então, seria as duas opções aqui de cima que são usadas no pedal unipolar. A gente está alternando, a gente liga o S1+, e liga o S2+, de forma que a gente vai aplicar aqui na saída a tensão VI, né? E a segunda opção seria a gente liga o S2+, e liga o S1-, ou seja, aqui, né? De forma que a gente tem na saída a tensão negativa. Né? Mas existem outros estados possíveis. Né? A gente pode ligar o S1+ e o S2+, e aí a saída seria um curto-circuito, né? Da saída, a tensão seria zero. E, alternativamente, a gente pode ligar o S1- e o S2- com os mais abertos. A gente está também alcançando a tensão zero, né? Só que curto-circuitando através do trilho negativo aqui do barramento. E utilizar esses estados de zero de tensão traz algumas vantagens e é o que a gente chama de modulação bipolar. Tá? Então, só para falar sobre elas um pouco melhor aqui. No bipolar, aqui está o bipolar, aqui para trocar, né? No unipolar, a gente tem aqui é bipolar, né? Então aqui está errado. Aqui é bipolar e aqui é unipolar. No bipolar, a gente tem, igual no caso do meio ponte, né? A referência sendo comparada com a triangular, e a saída ela pode assumir duas tensões, a tensão positiva e a tensão negativa, sendo que a gente tem essas transições, né, de VD, de mais VI para menos VI, a gente tem transição de 2 VI. Né? Já no caso do bipolar, a gente utiliza aqueles estados de zero de tensão. Então, quando nossa referência tem um ciclo positivo, a gente vai ter a saída chaveando entre 0 e o VD, ou VI, né? E quando é o ciclo negativo, a gente chaveia entre o 0 e o menos VI. E aqui a gente tem duas vantagens. A primeira vantagem é que a gente diminui as transições, em vez de ser 2 VI, passa a ser uma vez VI só, né? Então são transições menos abruptas.
E não só isso, como a gente tem um braço chaveando de forma independente do outro, se a gente der um, se a gente der um zoom aqui, olha, você pode ver que nesse ciclo aqui, né, que seria um ciclo de chaveamento, essa chave de cima do braço de cá, né, o primeiro braço, ela chaveou duas vezes, uma vez para cima, uma vez para baixo, e o braço de baixo chaveou uma vez também, né, nesse mesmo intervalo. Então, as chaves estão chaveando com a frequência da portadora, né? Só que, na verdade, pegando este mesmo intervalo na tensão de saída, a gente tem primeiro uma tensão negativa quando o VA é positivo e o VB é zero. A gente tem a tensão positiva na saída, que é esse primeiro pico aqui. Quando os dois estão chaveados junto, a gente tem aquele estado, né, de zero de tensão quando essa chave está fechada e essa chave está fechada. E aí a chave desliga de forma que essa chave aqui, né, volta a abrir, de forma que a gente volta a ter tensão na saída. E aí depois essa chave desliga e a gente tem essa aqui fechada e o estado de 0 volts também. Então a frequência de chaveamento que aparece na saída é duas vezes a frequência de chaveamento das chaves, o que a gente é bastante benéfico, né? Então a gente tem esses dois ganhos de a, a amplitude das variações é metade e a frequência de chaveamento é o dobro. Então essa modulação unipolar ela acaba trazendo ganhos significativos de conteúdo harmônico, tá? Bem, no caso dos inversores monofásicos é isso. No caso dos inversores trifásicos, a gente tem aqui, né, as três fases. Nós temos 8 estados válidos, porque os estados de novo que fazem curto-circuito no barramento não são válidos, né? E a gente consegue emular em cada linha aqui três valores, né? A tensão do barramento positiva, mais VI, a tensão negativa, menos VI, e assim como no inversor de ponte completa monofásico, a gente tem estados de zero de tensão quando as chaves adjacentes aqui, né, no topo ou na parte inferior, elas estão ligadas simultaneamente. Então, a tensão VA, esse aqui é ligado aqui no barramento positivo, o VB ligado no barramento positivo, de forma que a tensão de linha VAB fica sendo igual a zero, né? É possível, então, a gente fazer uma modulação independente em cada uma das fases, né? Que seria, né, o VCA, VCB e o VCC defasados de 90 graus, né, de 120 graus entre si, desculpa. E essa seria a modulação senoidal, onde a gente consegue chegar a uma tensão, né? A tensão de linha a gente consegue chegar a igual a VI dividido por 2 vezes 1, né? O índice de modulação poderia chegar a 1. Então a tensão de linha poderia ser VI dividido por 2, mas na verdade a tensão de fase ela acaba ficando sendo igual a 0,86, né? O valor da tensão do barramento. Ou seja, não, você tem a tensão de barramento e você não consegue alcançar uma tensão de pico de fase que seja correspondente àquela tensão do barramento. E as referências aqui são puramente senoidais, tem um único, uma única frequência, né? Uma outra forma de fazer a modulação é a gente pegar cada um dos estados possíveis, né? E mapeá-los em um eixo de coordenadas, né, de duas dimensões, que seria cada um desses, transformar, né, esses estados em vetores, que seria o V1, o V2, o V3, o V4, o V5 e o V6 são os estados ativos,
são esses 6 primeiros, né, que produzem em alguma das fases uma tensão que seja não nula, né? E a gente ainda tem os dois vetores nulos, que é o V7 e o V8, que seria, voltando aqui, né? O V7 é quando o 1, o 3 e o 5 estão ligados, ou seja, quando todas as saídas estão curto-circuitadas aqui junto do barramento positivo. E o V8, quando todas as chaves de baixo estão ligadas, então todas as tensões são nulas e estão conectadas aqui à parte negativa, né? E esse V7 e V8 são os vetores de nulos e eles não têm amplitude, porque eles são nulos, né? Obviamente. Essa seria a modulação por vetor de estados. Quando a gente quer gerar uma determinada tensão, a modulação por vetor de estados, a gente escolhe o tempo de ligado e desligado dos dois vetores existentes adjacentes, né? Então, nesse caso desse vetor aqui, a gente chaveia entre o V1 e o V2. E também usa os vetores 7 e 8 para poder ajustar essa amplitude aqui, né? Porque se eu ficar só no V1 e no V2, eu teria a amplitude cheia aqui. E se a gente quer um valor de amplitude da tensão menor, a gente tem que usar o V7 e o V8 também. E com isso a gente consegue calcular os tempos, né? E a gente fica no V1 e no V2. O restante do que não é, né? A gente põe no V7 e no V8 de maneira igual e faz um chaveamento de forma que a gente tem uma transição por vez, tá? É mais ou menos o que está sendo mostrado aqui. Nesse estado, né, a gente tem a portadora, na verdade aqui é só para ilustrar como isso é gerado na prática, tá? Então, temos aqui referência do VA, VB e VC, né? Na verdade isso é calculado e é feito com que nós façamos sempre o chaveamento primeiro no vetor 7, ou seja, a gente começa no 7 no 0, depois a gente vem para o V2, aí vai para o V1, aí vai para o V0 e volta. Do 0 seria o V8, né? Vai para o V1 de novo, vai para o V2 e volta, de forma que a cada transição, né, de vetor a gente só esteja chaveando uma das fases, tá? A modulação por vetor de estados faz com que nós tenhamos uma saída simétrica, né? Então, se a gente pegar a meia onda aqui, a primeira metade é igual à segunda metade do espectro. Então, posteriormente, então, a modulação por vetor de estados ela apareceu com esse raciocínio, tá? De construir o plano, modelar os estados das chaves com os vetores e fazer essa escolha dos tempos de chaveamento e essa filosofia de transição, né? De usar sempre uma transição por vez e os estados nulos de forma igualitária, e isso deu origem a essa modulação conhecida como por vetor de estados. Posteriormente, Holmes, né, que descobriu isso, eu acho, descobriu que na verdade é possível, através da escolha cuidadosa da tensão de sequência zero, ou seja, é uma tensão que é somada de forma idêntica às três referências, né, das três fases, é possível alcançar os mesmos padrões de pulso, os mesmos tempos de ligado e desligado, do que a modulação por vetor de estados, tá? De forma que a gente não precisa mais de ficar mapeando o vetor de estados no plano e fazendo esses cálculos mais complexos. Na verdade, o que foi descoberto é que se nós escolhermos essa tensão de sequência zero, pegarmos a menor tensão em módulo e usar a metade dela, ou seja, se nós temos um instante que a tensão
o módulo da tensão VA é menor do que da tensão VB e menor do que da tensão VC, a gente vai pegar a tensão VA, metade dela, e vai somar em todas as fases. Que é basicamente o que a gente está vendo aqui. Olha, o resultado seria essa forma de onda aqui, tá? Esse quadradinho, onde nós temos a referência fundamental, essa sendo aqui. À medida, né, como a gente tem um conversor trifásico, nós temos as outras duas fases trifasadas de 120 graus, que fará com que nós tenhamos essa forma de onda aqui para tensão de sequência zero e que é somada nas três fases, né? Alcançando então essa forma de onda que tem esse desenhozinho de gaivota, né? Sei lá como vocês querem chamar, que é aquilo que é gerado pela modulação no espaço-status. Ou seja, utilizar essa lógica para sequência zero equivale a fazer aquele cálculo modelando a modulação no plano, tá? Agora notem que quando a gente faz modulação do contador dessa forma, com injeção de sequência zero, a gente passa a ter uma liberdade muito grande de qual sequência zero que a gente consegue injetar, né? Porque como a gente não tem aqui no inversor o neutro aqui do barramento conectado ao neutro da carga, nós não vamos ter circulação de sequência zero. Então, naturalmente, essa sequência zero ela é rejeitada pelo conversor e a gente pode injetar a sequência zero que nós quisermos, né? Agora, claro que a gente vai fazer isso procurando alguma vantagem. Então, uma modulação interessante que nós temos são as modulações descontínuas. São começando aqui, né, e seguindo DPWM0, 1, 2 aqui, que tem a característica que é a seguinte, a cada na modulação descontínua, durante 120 graus dos 360, né, da fundamental, a chave não sofre alterações. Então, no caso do DPWM0, isso acontece aqui, nesse instante, e depois... Cadê aqui? Depois aqui, né? Não, aqui tá subindo depois aqui. Ah, tá difícil de identificar. Nesse instante. Então, aqui a gente não tá tendo chaveamento e aqui também não. No DPWM1 acontece nesse instante e aqui, né? Aqui e aqui. Então, se somar esses tempos aqui, né? Como ambos daria 120 graus. No DPWM2 a gente tem aqui e aqui, tá? O que dá para notar desses diferentes DPWMs? Que, na verdade, esse período em que nós não temos o chaveamento, ele pode ser ajustado em relação à fundamental, né? Isso pode ser interessante porque a gente pode sintonizar esse momento de não chaveamento para o período em que a tensão, a corrente, desculpa, que está passando por aquela chave, ela está passando pelo pico, né? E dessa forma a gente consegue reduzir. Se for só os 120 graus que a gente não está vendo, a gente estaria reduzindo as perdas de chaveamento para 2/3, né? Porque em 1/3, a gente não está chaveando. Mas se a gente ajusta isso para o ângulo em que a corrente da fase está passando pelo pico, aí a gente consegue reduzir as perdas por chaveamento para um valor inferior a esses 2/3, tá? E a diferença aqui entre esses métodos descontínuos é justamente qual a tensão de sequência zero que a gente injeta. Eu deixei lá no Moodle um artigo, né, do Rava, que é de onde eu tirei essas figuras, e que ele fala exatamente nessas regrinhas, digamos, para escolher a tensão de sequência zero, de forma que vocês conseguem escolher qual tipo de modulação, tá? A gente tem aqui, no mesmo caso do PWM trifásico, a gente também tem o caso sobre modulação, né? Aqui, lembra que eu falei com vocês, a gente pode definir o índice de modulação
como a tensão da fundamental dividido por 2 VDC dividido por π, que esse caso aqui seria a tensão, né, de fase máxima possível, quando a gente tem a modulação por 6 degraus, né? 6 níveis, 6 degraus, né? E no caso desses tipos de modulações diferentes, a gente acaba tendo, naquela região de sobremodulação, um efeito, né, na modulação e no ganho diferente. Vocês podem ver que no caso da modulação senoidal, que é esse primeiro aqui, a, a gente já começa a ter uma perda e entrar na região de sobremodulação quando o índice de modulação está aqui perto de 0,8, né? É 0,7 qualquer coisa, 7,9 qualquer coisa, se eu não me engano. No caso das outras, né? O Space Vector, esse aqui é o terceiro harmônico que eu não falei, mas a gente pode injetar terceiro harmônico dividido por 6, terceiro harmônico dividido por 4. Enfim, isso é meio equivalente. Opa. E tem os métodos contínuos, eles vão ter também um efeito diferente aqui na região de sua modulação. Reparem que o 3, né, e o 2, que é o de terceiro harmônico Space Vector, eles decaem mais rápido do que o 4, por exemplo, que é o DPWM1. Isso está justamente relacionado com essa transição aqui. Ó. O DPWM1 ele acaba tendo transições aqui, né, mais abruptas do que o Space Vector. E isso faz com que quando a gente comece a aumentar a amplitude, né, a gente vai chegando mais rápido aqui na forma de onda quadrada do que quando a gente está usando. A gente chega mais rápido com o DPWM1 na forma de onda quadrada do que se a gente estiver usando o Space Vector. Tá? Então, por isso que a gente tem essa transição para a região de sobreondulação para chegar no six step, né? Mais rápida com o DPWM1 do que com o Space Vector. Além disso, né, nossa estratégia de modulação ela influencia os harmônicos, e aqui esse HDF seria uma figura de método relacionada com o THD, tá? Na verdade foi feito mais para máquinas, então tem a ver com o harmônicos no fluxo da máquina, tá? Mas onde a gente vê que para índices de modulações baixos, os métodos descontínuos têm uma performance, né, uma distorção harmônica mais baixa, mas à medida que a gente se aproxima de valores mais altos aqui de índice de modulação, o Space Vector ele acaba se destacando junto, né, com o terceiro, com os índices de modulação, as estratégias de modulação de terceiro harmônico. Bem, e é isso, gente. Eu coloquei lá no início que ia falar sobre correções multiníveis, mas acabei não incluindo dessa vez. Mas espero que tenha sido útil e tenha tido alguma novidade para vocês. Tá certo? Obrigadão. Até.